parcial, né, que é para a primeira nota da parcial, já está disponível no sistema, e essa atividade ela encerra na segunda-feira. E na próxima semana nós vamos ter a nossa primeira avaliação, né, a primeira oficial, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer comentário, fica à vontade para interromper e fazer os questionamentos. De modo geral... Professor, meu áudio está tão baixinho, se é aqui ou se é da... O meu aqui está totalmente, está 100%, tá? Se você tiver você está no Viva Voz ou com fone de ouvido? Aí talvez seria interessante colocar o fone de ouvido, tá? E aí, turma, a nossa aula, de modo geral, que vai encerrar o conteúdo para a nossa primeira aula, ela está relacionada aos aspectos farmacocinéticos associada à característica da química farmacêutica, tá? Quando nós pensamos nessa característica da farmacocinética e a química farmacêutica o que a estrutura química de uma substância ela pode influenciar no contexto da farmacocinética. Lembrando que quando nós falamos farmacocinética, nós nos referimos ao movimento que a substância ela faz no organismo. De antemão, a farmacocinética ela é dividida em 4 etapas, que é a conhecida absorção, distribuição, a biotransformação, que também pode ser chamada de metabolismo, e também a excreção, que também pode ser chamada de eliminação. E todas essas etapas, elas passam por processos associados a um estudo químico. O que seria esse estudo químico? Os radicais presentes nas estruturas químicas, os radicais presentes no princípio ativo, os grupos funcionais presentes nos princípios ativos, nas estruturas químicas, elas vão influenciar, de modo geral, na característica desses efeitos, dessas ações sobre as características farmacocinéticas. De antemão, nós vamos que deveria ser da aula da semana passada, já está disponível. Eu parei em biotransformação, tá? Então, quando nós falamos em biotransformação, turma, que também pode ser chamado de metabolismo, ela está associada a alguns aspectos. Que aspectos seriam esses? A biotransformação ela é nada mais, nada menos do que uma característica de favorecer uma alteração química na estrutura da substância. E essa substância ela pode ser tanto um agente tóxico, como também pode ser uma substância benéfica. De modo geral, essa biotransformação ela pode acontecer tanto para um aspecto de substâncias benéficas, como também de substâncias maléficas, tá? E aí, de modo geral, toda vez que ocorre essa biotransformação, existe um objetivo. E qual seria... E, de modo geral, qual seria esse objetivo? O objetivo do processo de biotransformação é nada mais, nada menos do que favorecer com que a substância possa ser eliminada, tá? Por quê? Muitas das vezes, quando se ingere uma substância ou as substâncias, os medicamentos, eles têm um perfil lipossolúvel. Contudo, as substâncias lipossolúveis, elas não conseguem ser eliminadas adequadamente pelo sistema renal, que é o nosso principal sistema de eliminação das substâncias, tá? Nesse sentido, a metabolização, ela vem como um ponto importante para favorecer deixar as substâncias lipossolúveis em substâncias hidrofílicas, substâncias hidrossolúveis, a ponto de favorecer a sua eliminação. Diante disso, é importante compreender que o processo de biotransformação, de metabolização, ela pode acontecer praticamente em todo o nosso organismo, desde os pulmões, os rins, o fígado, o intestino, o próprio sangue pode participar dos processos de metabolização. Contudo, eu destaco para vocês o fígado como o principal órgão metabolizador. Por quê? Porque o fígado, de modo geral, ele tem uma grande quantidade de enzimas específicas para metabolizar substâncias, que são as famosas e conhecidas enzimas do sistema citocromo P450.
E aí, por que que o fígado, de modo geral, é o responsável por esse processo de metabolização? A primeira explicação, que foi para vocês, é porque é um órgão repleto por enzimas metabolizadoras, principalmente a citocromo P450, que é uma família enzimática, tá? Além disso, o fígado, ele recebe todo o sangue que perfunde a área esplânica, que seria a área abdominal. É tanto que eu já comentei outras vezes para vocês em relação à região do sistema porta-hepático, né? O que seria essa região do sistema porta-hepático? Todas as substâncias que são absorvidas, seja pelo estômago ou seja pelo intestino, elas acabam caindo na corrente sanguínea do sistema porta-hepático. E esse sangue acaba sendo levado para o fígado. E aí, isso significa o quê? Que basicamente todas as substâncias, principalmente que são ingeridas, administradas por via oral, vão passar por esse processo de ir para o fígado antes de ir para a corrente sanguínea sistêmica. O fígado, ele não metaboliza somente substâncias endógenas, mas substâncias exógenas, tá? Então, de modo geral, qualquer substância, seja endógena, seja exógena, elas vão ser metabolizadas, podem ser metabolizadas pelo fígado. Além disso, o fígado, gente, ele pode passar, ele pode estar relacionado ao efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? A maioria das vezes, as substâncias, para exercer um efeito terapêutico, elas precisam alcançar a corrente sanguínea sistêmica para que elas possam ser distribuídas. Lembrando que distribuição se refere à característica da substância em sair de dentro do vaso sanguíneo e ir para o tecido. Mas antes, por exemplo, dessa substância alcançar a corrente sanguínea sistêmica e favorecer esse processo, essas substâncias, elas passando pelo fígado primeiro, elas podem sofrer o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Ou seja, passa primeiro pelo fígado para depois ir para a corrente sanguínea sistêmica, tá? E o que é o efeito de primeira passagem? Muitas vezes, quando as substâncias elas passam pelo fígado, acontece o processo de metabolização. E aí, o que é o processo de metabolização? Modificação na estrutura química da substância. Muitas vezes, deixando essa substância mais ativa, inativa ou tóxica. Já que eu vou mostrar algumas estruturas associadas a esses aspectos que eu estou comentando aqui para vocês, tá? E aí, turma, como eu comentei para vocês, de modo geral, qual seria o fundamento dos aspectos de metabolização? O fundamento, de modo geral, é favorecer que as substâncias lipofílicas, ou seja, as substâncias que são lipossolúveis, que uma vez são absorvidas, né, pelas vias de administração, essas substâncias elas sejam metabolizadas, elas sejam biotransformadas em substâncias mais hidrofílicas, em substâncias que têm um perfil mais polar. Para quê? Para que possa ser eliminada pelo sistema renal. Diante disso, as substâncias que sofrem esse processo de metabolização, que têm perfil lipofílicas, elas podem sofrer dois processos de metabolização. De modo geral, é o que nós conhecemos como reações de fase 1 ou reações de fase 2. Quando eu me refiro a uma reação de fase 1, está associada à funcionalização, à participação enzimática. E quando eu falo reação de fase 2, eu estou me referindo a uma reação que tem a participação de uma substância endógena que vai ser conjugada, tá? E aí, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês os aspectos farmacocinéticos associados a essa química dessas reações.
Professor, os slides não estão aparecendo para mim. Seu Meirelles, pode ser sua internet. Não está aparecendo para mim o slide. E aí, turma, quando nós pensamos nessas reações associadas ao processo de metabolização, nós temos a reação de fase 1, e essa reação de fase 1, de modo geral, acontece pelos processos enzimáticos, ou seja, são enzimas presentes no fígado que vai favorecer essas reações, como a reação de oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização. Relembrando o que seria essa reação de oxidação e redução. De modo geral, turma, quando nós pensamos, por exemplo, nesse associado à reação de oxidação e redução, de modo geral, são reações que são em conjunto. Toda vez que nós falamos que uma substância ela sofreu oxidação, significa que ela perdeu elétron e geralmente ocorre a participação do oxigênio. Já a redução é ao contrário. Na redução ocorre o ganho de elétrons, tá? Então, quando se tem, por exemplo, a participação de uma enzima e tem a participação do oxigênio, onde ocorre a perda desse elétron, oxidação. Redução, ganho do elétron. De modo geral, turma, é muito difícil uma reação que é de oxidação. Na verdade, não existe uma reação que é de oxidação que ela também não seja de redução. Por isso que a gente fala aí, de modo geral, a reação de oxirredução, tá? A reação de hidrólise, ela já acontece quando tem a participação da água. O que seria isso? A água, ela vai ser quebrada, onde a hidroxila oriundo da água vai para uma molécula e o próton oriundo da água, que seria o H+, vai para uma outra molécula. Geralmente a reação de hidrólise ela acontece quando se quer diminuir as substâncias, diminuir a molécula. Nós temos uma molécula maior e essa molécula vai ser quebrada em moléculas menores. Aí pode ocorrer a participação da reação por hidrólise. Quando nós falamos na reação de ciclização, eu estou me referindo à capacidade de um composto que era uma cadeia aberta passar a ser agora uma cadeia fechada. E quando eu me refiro à deciclização, eu estou comentando que é uma substância que tem um perfil de ter uma cadeia aberta e ela passa a ser, aliás, uma cadeia que é fechada e passa agora a ser aberta, tá? Todos esses processos aqui de fase 1, de modo geral, há necessidade da participação enzimática. E o que acontece aqui? Modifica a estrutura química da substância. E uma vez que modifica essa estrutura química da substância, logo nós temos aí um composto que pode ser mais ativo, menos ativo ou tóxico. Além da fase 1, tem também, gente, a fase 2. Já a fase 2 é uma fase de conjugação. Não tem envolvimento com a enzima, teoricamente, não é a enzima química, mas na verdade é um composto que já é produzido pelo nosso organismo, que tem um perfil de deixar a substância hidrossolúvel e inativa. Esse composto ele acaba se ligando ao medicamento, por exemplo, ao metabólito. E aí, ocorrendo esse processo, aquele metabólito, aquela substância fica inativa e hidrossolúvel. Dentre as reações de fase 2, nós temos a conjugação através da glicoronidação, que a glicoronidação ela acontece, gente, com a participação do ácido glicurônico. Então, toda vez que nós temos aí glicoronidação, significa que tem uma substância chamada ácido glicurônico que se liga ao metabólito, que se liga aí à substância. E aí, quando nós se referimos também, uma outra reação que pode acontecer de fase 2 é em relação à reação de sulfatação. E quando nós falamos nessa reação de sulfatação, é nada mais, nada menos do que o acréscimo, né, de um radical sulfato, tá?
E nós temos aí, de modo geral, a acetilação, que é o acréscimo de um radical acetil, a metilação, que é o acréscimo de um radical metil, que é o CH3, e além disso pode ter a conjugação com outras substâncias, como a glutationa, que é um composto endógeno produzido a partir de proteínas no fígado, e também alguns aminoácidos que têm um perfil de deixar a substância mais hidrossolúvel, também pode ser conjugada com o metabólito ou com a substância. Falando a partir de agora mais detalhadamente dessas reações, eu vou falar para vocês mais especificadamente da oxidação e da redução e também de alguns aspectos da fase 2. Antemão de eu falar detalhadamente dessas fases, vamos falar geral do que seriam essas reações. Só para vocês compreenderem, antes de eu falar da forma geral, né, da análise geral dessas reações. Nós temos aí, por exemplo, o metabolismo de fármacos, que pode acontecer pela fase 1 e pela fase 2. Lembrando, gente, que tanto a fase 1 quanto a fase 2, quando eu falo disso, reação, eu estou falando que é uma reação química. É a participação de substâncias envolvidas nesse processo. A fase 1 é uma fase de funcionalização. Por que ela é chamada de fase de funcionalização? Porque ela se refere a uma característica de modificar a função da substância que ela sofre metabolismo, e essa mudança pode estar relacionada ao perfil de deixar a substância mais ativa, menos ativa ou tóxica, e geralmente acontece com a participação de enzimas. Já a fase 2, que é de conjugação, que já não tem, entre aspas, a participação enzimática, ela pode estar relacionada a que perfil? Ela já pode estar relacionada à característica aí de conjugar uma substância deixando o metabólito totalmente inativo e hidrossolúvel. Esse processo de metabolização, gente, principalmente de fase 1, pode acontecer em vários órgãos, desde que tenha participação, desde que tenha enzimas. Contudo, o principal é o fígado por ter uma grande quantidade de enzimas. E aí, dentre as reações de fase 1, gente, é importante nós compreendermos o quê? Na reação de fase 1, essa reação ela tem como objetivo fazer a exposição ou inserir grupamentos que têm um perfil hidrossolúvel. Vamos compreender. Eu tenho uma estrutura química e dessa estrutura química nós temos alguns radicais que têm perfil hidrossolúvel, como por exemplo a hidroxila, OH, tá? E aí, só que essa hidroxila, por ela estar próximo de um radical, esse outro radical tem um perfil de inibir a sua função, de não deixar manifestar a sua função. E aí, nesse caso, o que é que acontece? As substâncias, as reações, elas podem expor, elas podem dar mais ênfase, por exemplo, para a hidroxila, favorecendo esse aspecto aí de deixar ela mais hidrossolúvel. Ou, de modo geral, que é um pouquinho mais fácil, mais simples, é em vez de expor, inserir os próprios grupamentos. O que seria isso? Tem a reação de fase 1, que é a partir de uma enzima, a enzima vai e inclui, insere naquela substância o radical, como, por exemplo, o radical sulfidrila. Quando eu falo do radical sulfidrila, eu estou me referindo ao quê? Que radical, por exemplo, seria esse radical sulfidrila? Seria, gente, geralmente é um radical que tem a presença do enxofre, né, que no caso seria o SH, tá? Ligado a um radical. E aí nós temos o hidroxila, que é o OH, a amina, que é NH2, e a carboxila, né, que é a função orgânica ácido carboxílico, que seria o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e ligada a esse carbono uma hidroxila, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem esses radicais, sulfidrila, hidroxila, amina, carboxila, vocês podem ter certeza que esses radicais eles vão deixar a estrutura da substância mais hidrossolúvel. E se por acaso o medicamento que ingeriu
ele não tem esses radicais. Na hora que acontece o processo de metabolização, se ele tiver um perfil lipossolúvel, vai ser incluído esses radicais. Com que objetivo? Deixar mais hidrossolúvel para que possa ser eliminado, tá? Aí vocês podem se questionar, mas o que tudo isso aí tem a ver com a questão da química farmacêutica? Lembre-se, turma, que a nossa disciplina é química farmacêutica e planejamento de fármacos. De antemão, qual a importância disso? Quando se vai desenvolver um medicamento, já tem que pensar nessas características. Que radicais esses medicamentos têm? Que estrutura química é essa? Aonde vai ser o processo de metabolização? Quais radicais vai ser inserido ou vai ser retirado? Então, tem todo um contexto envolvido, tá? E, de modo geral, essa reação de fase 1, ela também pode, gente, favorecer alguns aspectos associados ao quê? Em compostos que têm um perfil de uma atividade mais fraca, pelo acréscimo de radicais ou a retirada de elementos químicos, pode deixar o composto, por exemplo, mais ativo. É o que nós chamamos aí de bioativação. É quando, pelo processo de reação de fase 1, pelo acréscimo ou retirada de elementos químicos da estrutura, eu deixo uma substância que teria um efeito menor, eu potencializo esse efeito. Lembrando que eu posso ter uma característica benéfica, como também posso ter uma característica maléfica nesse contexto. E aí eu trago para vocês o exemplo da codeína. Lembrando que a codeína é um antitussígeno, tá? Contudo, em altas doses, a codeína ela pode ser transformada, gente, em morfina dentro do nosso organismo pelo processo de metabolização. E qual é o efeito da morfina? Qual é a classe da morfina? Analgésico, opioide, né? Então, a codeína, apesar de ela ter um efeito antitussígeno, em grandes doses, pelo processo de metabolização, de reação de fase 1, essa codeína ela é transformada em morfina. Por isso que, às vezes, vocês encontram aí, gente, alguns fármacos que estão associados, por exemplo, o paracetamol, tá? O paracetamol com a morfina. Ou, desculpa, gente, o paracetamol com a codeína. Por exemplo, o Paco, né? O Paco é paracetamol mais fosfato de codeína. Mas o que é que tem a codeína aí? Ah, ela é analgésica. Não é a codeína que é analgésica. A sua biotransformação, pela inclusão ou retirada de radical, dá origem à morfina internamente, e aí nós temos o efeito da morfina analgésica, tá? Eu vou aqui, turma, mostrar a imagem desse processo aqui para vocês. Só um momento. Professor, eu vou entrar e sair de novo, viu? O senhor me aceita. Tá ok, tudo bem. Turma, então, olha só. Nós temos aqui, de modo geral, a foto, né? Aliás, uma imagem da estrutura química da codeína, da heroína e da morfina. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem, gente, a estrutura da codeína e da morfina, tá? A esquerda de vocês e a direita. Gente, olhando rapidamente para as três substâncias, parece que elas são a mesma coisa, não é isso?
A única coisa que vai mudar nas 3 substâncias são os radicais que estão na lateral, né? Na parte inferior, na lateral direita e esquerda. Observa só. Porque a parte toda superior é basicamente a mesma coisa. E olha só a codeína e a morfina. Olha a codeína e a morfina. Se vocês observarem, a codeína, ela tem na sua parte, na sua extremidade inferior, tanto do lado esquerdo como direito, ela tem a função orgânica chamada éter. O que é o éter? É a ligação do oxigênio a 2 carbonos. E o oxigênio, que é um heteroátomo, fica entre esses 2 carbonos, tá? Isso daí é um éter, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da codeína. Se vocês olharem para a morfina, a única coisa que está acontecendo aí, gente, é que em vez de ter o éter nas extremidades da morfina, nós temos já a hidroxila, tá? Nós já temos aí a hidroxila, certo? E olha só como é que a codeína leva à formação da morfina. Por que a codeína leva a essa formação da morfina? Leva por um processo aí, gente, de oxidação, tá? Literalmente por um processo de oxidação, com a retirada aí do metil e a entrada aí do hidrogênio, da hidroxila em si, tá? Então, quando eu me refiro lá na reação de fase 1, gente, que eu mostrando essa imagem aqui para vocês da codeína e da morfina, é só para mostrar para vocês que, através das reações de fase 1, eu tenho um composto que, se eu mudar um elemento, esse composto ele passa a ser uma outra substância. E essa outra substância ela pode ser mais ativa, ou inativa, ou tóxica, tá? Tranquilo, turma? Vou voltar aqui para os slides, tá? Voltar agora lá para os slides onde nós estávamos. Lembrando que essa parte inicial foi postada a videoaula, que é referente à semana passada, que não foi possível ministrar a aula, tá? E aí, turma, essa reação de fase 1, por eu ter comentado com vocês, elas acontecem basicamente na região celular, né, nas regiões microssomais, né? Basicamente no citoplasma ou também nas mitocôndrias em si, tá bom? E aí, a partir desse momento, eu vou mostrar para vocês as principais reações que acontecem de modo geral
nessas reações de fase 1, que seria a oxidação, a redução em si, tá? E aí, quando nós pensamos nessa característica da oxidação, a oxidação, gente, é nada mais, nada menos do que a perda de elétron, tá? E aí, o que é que acontece? Essa oxidação, ela pode acontecer com a participação das enzimas do sistema P450, que também pode ser chamado de citocromo P450, que pode ser chamado de sistema oxidase mista ou apenas P450. E as principais enzimas mais específicas desse sistema, que leva à oxidação de compostos, é a enzima NADPH citocromo P450 redutase e a citocromo B5 redutase. Tá? Gente, toda vez que tem oxidação, significa que teve um agente redutor participante. Por isso que essas enzimas recebem o nome redutase. Tá? E aí, quando é que acontece o processo de oxidação? A primeira coisa para ter esse processo de oxidação é que as substâncias, elas precisam literalmente ter um perfil lipofílico. Então, se eu tenho um xenobiótico que ele é lipofílico, então ele tem uma probabilidade muito grande de ser transformado, metabolizado pelo processo de oxidação, tá? Como assim? Gente, esse termo xenobiótico que vocês estão observando aí na tela, ele significa qualquer substância estranha ao organismo, independente dela ser benéfica ou independente dela ser maléfica, tá? Qualquer substância estranha é chamada de xenobiótico. Então, quando eu tenho um xenobiótico lipofílico, ele pode sofrer um processo de oxidação. Lembrando que o processo de oxidação é a perda de elétron. Apesar de eu botar aqui, recebe elétron. Mas quem que recebe elétron? O xenobiótico. Ele recebe elétron, mas a reação foi de oxidação, porque a enzima levou um processo de perda de elétron, por isso que o xenobiótico recebeu esses elétrons, tá? De antemão, esse processo de oxidação acontece muito, né, nos fosfolipídios, principalmente aí no sistema do retículo endoplasmático. Como eu comentei para vocês, né, P450 é um conjunto de famílias de enzimas metabolizadoras. E, além da oxidação, nós também temos as reações de redução. Lembrando que, gente, qualquer reação de oxidação, um composto foi oxidado, o outro foi reduzido. Se eu tenho uma redução, um composto foi reduzido e o outro foi oxidado. Sempre vão andar em conjunto. Não tem como um composto ser oxidado se não houver uma redução. E não tem como um composto ser reduzido se ocorrer uma oxidação. Porque é perda e ganho de elétron. Para ganhar, tem que ter redução. E para perder, tem que ter oxidação. E aí, se ganha elétron, esse elétron vai para algum lugar. E se perde o elétron, vai também vir de algum lugar. Por isso que sempre vai ter. Sempre a reação vai ser de oxirredução. As reações de redução também acontecem pelo citocromo P450. Já não tem tanta participação de oxigênio, tá? E o objetivo aqui dessa reação de redução é a transferência de elétrons, né? Ou seja, vai transferir o elétron para o xenobiótico. Por isso que diz que o xenobiótico ganhou o elétron, por isso que sofreu uma redução. E aí, aqui nós já temos uma característica importante. Eu trago para vocês o quê? Alguns grupamentos que, quando vocês encontrarem numa estrutura química, significa que existe uma probabilidade muito grande dessa substância sofrer uma redução. Como, por exemplo, tu tens uma estrutura química de uma substância, você olha para essa estrutura e vocês encontram o radical aldeído, consequentemente, há uma probabilidade de ter por exemplo, turma, uma redução. Lembrando que quando nós falamos em radical aldeído, não sei se vocês se recordam, mas é quando se tem um carbono ligado a uma dupla ligação ao oxigênio, que toda vez que tiver carbono, dupla ligação ao oxigênio, isso aí é chamado de carbonila, tá? Carbonila. E quando eu falo aldeído, é quando eu tenho uma carbonila e ligada a essa carbonila, eu tenho um hidrogênio, tá? Então, esse é o radical aldeído. Encontrei esse radical na estrutura química da substância, há uma probabilidade muito grande de ter uma reação de redução. Já que eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá?
Além disso, também se encontrar na estrutura química um radical quinona. Geralmente, quando nós falamos, né, no radical quinona, né, é quando se tem, por exemplo, um anel ou uma cadeia fechada de 6 carbonos, tá? Uma cadeia fechada cíclica de 6 carbonos, e nas suas extremidades, no carbono 1 e no carbono 4, nós temos aí um oxigênio fazendo dupla ligação com esses carbonos. Isso aí seria um radical quinona. Encontrou esse radical quinona, logo nós vamos ter aí, de modo geral, uma probabilidade de ter uma reação de redução. Se encontrar também, por exemplo, o radical N-óxido, tá? Também vai ter, de modo geral, uma possível redução desse radical, tá? Lembrando que quando a gente fala, né, nesse N-óxido, de modo geral, é o nitrogênio ligado ao oxigênio, tá bom? Aí nós temos os alquenos, os ácidos, o nitro. Encontrou esses radicais na estrutura química, opa, já sei que possivelmente vai ter uma reação de redução pela reação de fase 1, que vai modificar toda a estrutura química, produzindo um outro metabólito, e esse metabólito ele pode ser tóxico, ativo ou inativo. Turma, só um momento, vou pegar uma água. E aí, turma, vamos observar esse processo que está acontecendo aqui com o etanol, que é um processo de redução. Se vocês observarem, o etanol, que é essa primeira molécula, é representado, né, pelo carbono ligado a 2 hidrogênio ligado a um metil e faz a ligação com a hidroxila. E por que é considerado um álcool? Porque toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a um carbono, teoricamente, a função representada aí é álcool. Então, nós temos o etanol. De modo geral, o etanol ele é convertido em acetaldeído, com a participação de uma enzima chamada álcool desidrogenase, tá? E aí, vamos agora dar ênfase para essa estrutura do meio, a estrutura do acetaldeído. Se vocês observarem, gente, essa estrutura aí chamada acetaldeído, qual é a função orgânica presente aí? Aldeído. Lembra que eu comentei para vocês, agorinha, que toda vez que nós encontrarmos o aldeído em uma estrutura química, há uma grande probabilidade dele participar de uma reação de redução, tá? Mas aí vocês podem olhar para essa estrutura aí chamada acetaldeído e se questionar, mas que radical é esse? Que função orgânica é essa? Turma, toda vez que vocês encontrarem o carbono, olhando para a molécula do meio, acetaldeído, toda vez que vocês encontrarem o carbono, e esse carbono ele está fazendo dupla ligação com o oxigênio, esse radical aí é chamado carbonila. E se ligado à carbonila, que é o carbono duplo oxigênio, tiver um hidrogênio, esse radical é chamado de aldeído. Então, vocês podem até circular, fingir que está circulando na tela. Carbono, dupla oxigênio. Ligado ao hidrogênio, só esses 3 elementos aí é chamado de aldeído. É o radical aldeído. E o que foi que eu falei anteriormente? Toda vez que tiver o radical aldeído, vai participar de uma reação de redução. Aí, de modo geral, lembrando, o que é redução mesmo é uma reação onde ocorre o ganho de elétron. Aí vocês agora vão olhar para a molécula de baixo, chamado acetato.
Olha o que está acontecendo aí. Vocês observam que o hidrogênio saiu e entrou um oxigênio com um elétron, ou seja, a substância ganhou o quê? Elétron. Mas para a substância ganhar elétron, ocorreu a perda de elétron pela enzima, chamado acetaldeído desidrogenase, tá? É só para vocês ilustrar essa característica dessas ações, tá? Gente, esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o metabolismo do etanol, tá? Da bebida alcoólica. Então, o etanol é transformado em acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase. O acetaldeído é transformado em acetato pela enzima acetaldeído desidrogenase. E aí nós temos um ponto importante aqui. Lembra que a reação de fase 1 é uma reação enzimática, por isso que tem tantas enzimas envolvidas aí nesse processo. Tá? Uma curiosidade, turma. Toda vez que o indivíduo ele tem ressaca por causa da bebida alcoólica, significa que ele tem muito acetaldeído na corrente sanguínea. É esse acetaldeído aí que é o responsável pela ressaca, né? Pela dor de cabeça, a fadiga, o cansaço, as dores estomacais e outros, tá? E, de modo geral, nós também temos uma reação que é muito importante nesse perfil aí, que é a reação de hidrólise, tá? Quando eu me refiro nessa reação de hidrólise, significa o quê, gente? Até comentei anteriormente. Hidrólise é quando ocorre a participação da molécula de água e essa molécula de água, ela acaba sendo quebrada. Como assim quebrada? Significa que a substância, a água, ela vai ser quebrada em dois radicais, um ânion e um cátion. O ânion seria a hidroxila, OH-, e o cátion, ou próton, seria o H+, que é o hidrogênio mais, tá? Qual o objetivo da hidrólise? Geralmente favorecer a quebra de moléculas maiores em moléculas menores. E quando é que vai acontecer uma reação de hidrólise? Também pode acontecer quando a estrutura química da substância tem aldeído, cetona, disulfeto, quinonas e outros. Lembrando, aldeído eu já expliquei para vocês que radical é esse. Cetona, gente, é quando se tem uma carbonila, ou seja, um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, e entre essa carbonila, entre esse carbono, nós temos dois carbonos. Isso passa a ser aí chamado de cetona, função cetona. Nós temos aí o disulfeto, né, que de modo geral o disulfeto é um radical que apresenta dois enxofres, ou seja, SS ou S2 ligados em ambas as extremidades por outros radicais. Quinona, eu já comentei para vocês. E as principais enzimas que participam dessa reação de hidrólise, nós temos aí a carboxilisterase, a pseudocolinesterase, a paroxanase. Lembrando que aonde tem essas enzimas, pode ocorrer a metabolização por hidrólise. Não necessariamente seja só no fígado, tá? E essas enzimas, gente, elas são distribuídas amplamente nos tecidos e no plasma, tá? Que seria o sangue. Então, significa que pode já acontecer em qualquer desses processos, em qualquer desses locais. E aí, turma, é importante compreender, né? E na verdade vou ressaltar para vocês que eu sempre, desde o início dessa aula, eu venho comentando para vocês, gente, a reação de metabolismo sempre vai levar à formação de um outro metabólito, porque vai modificar a estrutura química. Se modifica a estrutura química, consequentemente, eu vou ter um composto diferente, com um efeito maior, menor, tóxico. Assim, nós temos alguns pontos importantes em relação a essas fases, tá? Que seria, por exemplo, a reação de fase 1, gente, ela pode transformar compostos inativos em compostos ativos, que são chamados profármacos. Quando nós falamos pró, significa depois, ou após, né?
Então, nós temos aí, de modo geral, substâncias que favorecem, tá, efeitos após o processo de metabolismo pela reação de fase 1. Exemplo, nós temos a cortisona, que é um corticoide, que é inativo, não tem efeito anti-inflamatório, mas quando ela sofre a reação de fase 1, ela se transforma em hidrocortisona, que já é o efeito ativo, tá? Lembrando que eu já estou falando aqui para vocês em nível estrutural. O que acontece na reação que modifica a estrutura para dar origem à hidrocortisona, tá? Nós temos a prednisona, que também é um corticoide, que é inativa, é um profármaco, mas quando sofre o processo de metabolização, transforma-se na prednisolona, que é a substância ativa. Já que eu vou mostrar a estrutura dessas duas aí, prednisona e prednisolona, só um momento. E nós temos aí, turma, a azotioprina, que é um antimetabólito, que é importante para diminuir a questão do sistema imunológico, alguns processos inflamatórios. Então, são profármacos, né? A azotioprina é inativo, mas quando se transforma pela reação de fase 1, dá origem à mectaporina, que é uma substância ativa, tá? Eu vou mostrar aqui a estrutura, gente, da prednisona e da prednisolona, só para a gente entender a retirada de um elemento já modifica todo o perfil da substância, tá? Só um momento. Só mais um momento, turma, para carregar a imagem aqui.
Turma, observa só aquilo que eu estava comentando para vocês, né? Em relação que a reação de fase 1, ela é uma reação que pode favorecer com que as substâncias, elas, de modo geral, elas podem ser convertidas em substâncias que têm um perfil de ser inativa, em substâncias que têm um perfil ser ativa, tá? Primeira coisa, olha só. Observa aí a prednisona, a molécula à esquerda de vocês, e a prednisolona, que seria a molécula à direita de vocês. Gente, observando rapidamente, será que vocês encontram a diferença da prednisona para a prednisolona? Sim, a hidroxila. A hidroxila, muito bem. Olha só, a prednisona, ela tem uma cetona. Se vocês observarem, por que é cetona? Porque nós temos uma carbonila, e essa carbonila, ela está ligada entre dois carbonos. Então, a função aí é cetona. A prednisona, ela deixa de ser uma cetona e passa a ser um álcool, com acréscimo da hidroxila nesse carbono. Gente, só a modificação, de modo geral, é só a modificação de um hidrogênio e de uma ligação. Observa só. Isso é muito interessante porque a modificação dessa a inclusão dessa hidroxila, a gente já vai deixar o composto totalmente ativo e é um novo composto. Apesar de ter uma estrutura muito semelhante, é um novo composto, tá, turma? Porque é uma nova forma molecular. Apesar de ser bem próximo da prednisona, a prednisolona é uma nova forma molecular. Logo, nós temos aí uma característica de modificação estrutural pela reação de fase 1, tá? E aí vocês podem até se perguntar assim, mas professor, qual a importância de ter uma substância como a prednisona, a prednisolona? Por que é que não dá logo a prednisolona, por exemplo? Na verdade, turma, são algumas características importantes. Existe uma área da química farmacêutica que estuda o que nós chamamos de latenciação de fármaco. Toda vez que nós falamos latenciação de fármaco, é nada mais, nada menos do que a elaboração de fármacos que possam se tornar profármacos. Então, quando vocês escutarem esse termo, latenciação de fármaco, eu estou me referindo a profármacos. Então, são técnicas, são métodos de fazer com que as substâncias se tornem ativas somente depois do processo de metabolização. E isso tem a ver com barreiras, isso tem a ver com inibição dessa substância e outros aspectos, tá? Gente, aqui aconteceu um processo de oxidação, tá? Da prednisona para a prednisolona aconteceu um processo de oxidação. E, professor, nessa transformação ocorre a estabilidade, é isso? Ocorre a estabilidade, isso mesmo. A prednisolona, ela tem uma estabilidade melhor do que a prednisona, tá? Aliás, desculpa, a prednisona, ela tem a prednisona, que é inativa, ela tem uma estabilidade melhor ao suco gástrico do que a prednisolona. É como se a prednisona ela fosse mais resistente ao suco gástrico. E aí o que é que vai acontecer? Quando ela vai para o suco gástrico, que é a prednisona, não sofre perda, não sofre alteração química, ela é mais estável. E aí, quando vai para o fígado, a prednisona se transforma em prednisolona e ela fica mais estável para a corrente sanguínea. Mas se uma pessoa tomar, por exemplo, a prednisolona, ela vai ser absorvida, ela vai ter efeito, mas ela vai sofrer mais perda no estômago, porque ela é menos estável no estômago. Deu para entender essa questão dessa estabilidade? Deu sim. Entendi. Tá? Lembra que a estabilidade ela está associada a determinados locais. Será por que a indústria resolveu fazer a prednisona, que é um profármaco? Porque ela percebeu que a droga ativa ela sofria mais perda no estômago. Então, vamos ver por que tem esse motivo aqui dessa perda. Vamos deixar ela mais estável, mas também quando ela chegar no fígado, ela vai ser transformada na droga ativa. E, professor, então ela seria mais estável devido à acidez do estômago, é isso? Isso, a prednisona, ela se torna mais estável na presença do suco gástrico. Por isso que é importante tomar a prednisona,
porque eu vou ter menos perda da substância. Agora, lógico que tem a prednisolona também já drogativa para ser ingerida. O que acontece? Quando se toma prednisolona, ela vai ser menos estável ao suco gástrico. Isso significa o quê? Mais perda da substância. Mas lógico que quando se vai fazer todo esse estudo, quando se vai produzir os medicamentos, eles sempre vão colocar uma quantidade a mais que compensa essa perda, tá? Ah, entendi, professor. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por exemplo, a dupla oxigênio, né, da prednisona. Na prednisolona tem só uma ligação de hidroxila. É essa ligação que faz a estabilidade ou não? Muito bem, isso mesmo. É o que faz a estabilidade. Gente, olha só. Toda vez que vocês encontrarem dupla ligação, é inverso. Toda vez que vocês encontrarem dupla ligação, geralmente os alunos têm em mente, porque é dupla ligação é mais forte. Não é. Toda vez que tiver dupla ligação, é mais fácil de ser rompida. Agora, por quê? Porque eu tenho como compartilhar elétrons, tem como eu compartilhar uma outra ligação. Agora, quando eu tenho uma única ligação, essa ligação, gente, ela é difícil de ser rompida. Ela só é rompida com a presença de enzima. Por quê? Eu só tenho uma ligação. Como é que eu vou doar? Como é que eu vou romper? Não tem como. Ou vem uma enzima e literalmente rompe essa ligação, ou eu não vou romper, porque ela é mais estável. Toda vez que vocês vê radicais que fazem só uma única ligação, ela se torna mais estável. Nesse caso aqui, no sangue. É igualzinho. Geralmente eu faço essa analogia em sala de aula. Por exemplo, se vocês têm um único biscoito e alguém chega e vocês sabem que vão pedir, possivelmente vocês vão colocar logo na boca. Vocês não vão permitir, vocês não vão dar, porque é o único que vocês têm, vocês não vão doar. Agora, se vocês têm 2 biscoitos que equivalem às 2 ligações, você possivelmente vai doar um e vai permanecer com o outro, tá? Por isso que fala, ligações simples são mais estáveis em nível de reações, e ligações duplas são menos estáveis. Dupla, tripla, tá? Vou voltar para os slides, turma. Pessoal,
Tá tendo aula ou é meu computador que não tá funcionando mais? Está tendo aula, estou organizando os slides, tá? Tá, desculpa. Voltando para os slides da onde eu parei, que eu tinha mostrado umas imagens. Pronto. E aí, turma, como eu comentei para vocês anteriormente também, o que é que acontece? Na fase 1, que é a reação enzimática, onde vai ocorrer essa modificação estrutural, também pode ter o que nós chamamos de potencialização, ou seja, substâncias que têm um efeito, elas podem ser potencializadas por esse processo de funcionalização da fase 1. Exemplo, nós temos aqui a heroína e a codeína, que elas já têm efeitos, né? Contudo, quando são ingeridas, elas vão dar origem à morfina. Eu até mostrei para vocês a estrutura química da codeína e a morfina e o que modifica na estrutura para se tornar a morfina, tá? Nós temos o propranolol, que é um antipertensivo, tá? Que já tem efeito antipertensivo, mas quando sofre a funcionalização, a reação de fase 1, de modo geral, ele se transforma em hidroxipropanolol, né? O próprio nome já está dizendo, hidroxipropanolol, significa que inclui mais uma hidroxila aí. Nós temos o diazepam, que é um ansiolítico, que quando já tem efeito ansiolítico, mas quando sofre metabolização de fase 1, dá origem a um metabólito chamado nordiazepam, que também tem um efeito ansiolítico mais potente do que o próprio diazepam. Nós temos a fenacetina. A fenacetina é um antitérmico, é um analgésico, que quando é metabolizado, acaba dando origem ao mol, tá? Que acaba sendo bem mais potente do que a própria fenacetina. E aí, só para a gente finalizar, complementar essa parte de reações de fase 1, lembrando que é chamado de funcionalização, porque vai modificar a função do metabólito da substância, acontece por participação de enzimas, principalmente do sistema P450, mas não necessariamente só delas, tá, gente? Não necessariamente só delas. Pode ter outras enzimas que participam desse processo de fase 1, tá? Essas reações de fase 1 podem ser aquelas que eu já comentei para vocês, oxidação, redução, hidrólise, ciclização, deciclização, como também pode ter a hidroxilação, que é a entrada de hidroxila, a inserção ou a exposição da hidroxila, desalquilação e desaminação. Gente, é muito importante vocês lembrarem que um dos objetivos do processo de metabolismo é fazer com que as substâncias lipossolúveis elas se tornem mais hidrossolúveis, para que possam ser eliminadas pelo sistema renal, tá? De modo geral, toda substância que passa pela reação de fase 1, ela fica mais hidrossolúvel, pode ficar mais reativa, e geralmente alguns compostos ficam mais ativos. Turma, e em relação à reação de fase 2? Lembrando que a reação de fase 2 é uma reação de conjugação. O que seria isso? Eu tenho um composto que é produzido pelo nosso corpo, aí eu vou mostrar quais são esses radicais, esses compostos, que participam dessa característica de conjugação. E aí, uma vez que eu tenho esse composto, o que é que vai acontecer? Esse composto vai ser transferido para o metabólito, para a substância. Uma vez que ocorre a inserção, né, a conjugação desse composto, logo eu tenho um novo metabólito, uma nova substância, e aí nós temos um ponto importante aqui. Na reação de fase 2, uma vez que acontece a inserção desse metabólito, desse composto endógeno, essa substância ela fica inativa, perde todas as suas características de efeito, seja benéfico ou maléfico, e além disso, também é, ela fica 100% hidrossolúvel, ou seja, ela fica pronta para ser eliminada.
E aí, turma, de modo geral, existem algumas enzimas que participam dessa reação de fase 2. Agora, entenda uma coisa. As enzimas que participam na reação de fase 2 são enzimas, gente, que vai ajudar na conjugação. Ela não modifica a estrutura da substância. Onde tem modificação da estrutura da substância é na fase 1, tá? Dentre algumas enzimas que são encontradas e são importantes para a reação de fase 2, nós temos aí, por exemplo, a glicoroniltransferase, que o próprio nome já está dizendo, que é uma enzima responsável pela transferência de um radical de um composto chamado ácido glicurônico, tá? O ácido glicurônico, gente, uma vez que se liga ao metabólito, ele fica aí basicamente 100% inativo e 100% hidrossolúvel, tá? E essa enzima ela é encontrada nos mamíferos de modo geral. E ela, gente, é importante substância. Essa enzima é importante porque ela ajuda na desintoxicação. Geralmente, as reações de fase 2, elas são consideradas reação de desintoxicação, porque quando se produz radicais livres, por exemplo, quando acontece a reação de fase 2, ocorre aí a retirada desses radicais para ser eliminado e não permanecer no corpo, tá? E toda vez que tiver, por exemplo, aí a reação de fase 2, com a participação do ácido glicurônico, todo o composto passa a ser chamado de glicoronato, e uma vez que estão como glicoronato, esse composto ele fica hidrossolúvel. Turma, e além desses compostos aí que são responsáveis, além do ácido glicurônico, da glutationa, tem outras substâncias que podem ajudar nesse processo de conjugação, tá? Que pode participar, que é o glicuronil, o acetil, o fosfato, o glutamil. Então, toda vez que vocês encontrarem esses radicais presentes numa estrutura química, há a possibilidade desses radicais desse metabólito, dessa substância já ter passado pelo processo de conjugação. Tá? E aí, uma vez que tem um processo de conjugação, a substância fica mais hidrossolúvel e as substâncias ficam inativas. Pronto, turma. Assim, nós finalizamos, dentro dos aspectos farmacocinéticos, a absorção e distribuição, que está na aula gravada. Nós finalizamos agora a biotransformação, metabolização, e nós vamos para a nossa última parte da aula, que envolve a característica farmacocinética e a química farmacêutica, que envolve aí o perfil, né, da excreção, da eliminação, da excreção em si, tá? Como assim? Turma, de modo geral, existem vários mecanismos de se eliminar os fármacos, né? Ou vários tecidos, vários órgãos. E aí nós temos, por exemplo, a própria bile, que elimina a substância, o sistema renal, o suor, o pulmão, o próprio intestino. Mas essa eliminação ela depende muito de alguns fatores que estão associados à característica das substâncias. Primeira coisa que nós temos que entender. O principal mecanismo de eliminação é através do sistema renal. Esse é o principal comparado aos outros. Contudo, nós temos que entender esses mecanismos associados. Quais são? Turma, toda vez que ocorre, por exemplo, toda vez que o sangue ele chega até os rins, através das vias aferentes, por exemplo, das vias aferentes, o que acontece? As substâncias presentes no sangue, elas vão ser filtradas do glomérulo para a cápsula glomerular. E o que é filtração? O que é filtrado glomerular? Significa que são substâncias que saíram da corrente sanguínea e entraram dentro dos túbulos renais para ser eliminado. Contudo, para acontecer esse processo, geralmente é através de substâncias, tá? Geralmente são substâncias E aí o que acontece? São substâncias que acabam sendo absorvidas, são substâncias que acabam entrando no túbulo renal, tá? E aí nós temos alguns aspectos que podem sofrer algumas influências dessa característica aí. Como assim? Olha só, gente, os xenobióticos
probióticos são substâncias estranhas ao organismo, seja elas benéficas ou maléficas. Toda vez que substâncias estão ligadas à proteína, já se sabe que essas substâncias não vão ser filtradas, não vão ser eliminadas. Por quê? As proteínas, elas são macromoléculas, então não consegue atravessar o endotélio, não consegue atravessar a parede do vaso. Então, elas vão continuar presas na corrente sanguínea. E substâncias que têm perfil lipossolúveis, elas podem até ir para o túbulo renal, mas elas vão acabar sendo reabsorvidas, até porque quando vai chegando perto do ducto coletor, nós temos aí um perfil de substância de líquido, né? E aí as substâncias lipossolúveis acabam sendo reabsorvidas. Então é importante aqui que as substâncias que são eliminadas pelo sistema renal, elas sejam substâncias mais hidrossolúveis, que elas não estejam ligadas às proteínas plasmáticas e que elas não sejam lipossolúveis. Lembrando que essa lipossolubilidade ela pode ser resolvida lá pelo processo de metabolização, pela fase 1 e fase 2. De ser acumulado ou alguma coisa desse tipo? Por exemplo, se por acaso a substância ela tiver um perfil lipossolúvel, Yane, o que é que vai acontecer? Essa substância lipossolúvel, ela pode chegar até ir aos rins, mas ela vai acabar sendo reabsorvida, voltando para a corrente sanguínea e volta a ter a meia-vida plasmática, e volta a circular e exercer o seu efeito, ou terapêutico ou tóxico. Aí o que é que acontece? Enquanto ela não for transformada de lipossolúvel em hidrossolúvel, ela vai continuar fazendo esse percurso. E enquanto ela volta para a corrente sanguínea, vai continuar exercendo seu efeito, seja tóxico ou seja terapêutico. E aí, quem é responsável por transformar essa substância de lipo para hidro? O fígado, tá? Através das reações de fase 1 ou fase 2. Lembrando também que uma vez que a substância ela é muito lipossolúvel, gente, ela pode ir para os tecidos que têm perfil lipossolúvel, como, por exemplo, tecido adiposo. E aí, fazer efeito por anos. Por exemplo, existe uma característica muito importante aí quando se fala dos anticoncepcionais, né? Não sei se vocês já ouviram recomendações, mas é muito comum, por exemplo, mulheres que querem engravidar e que tomaram anticoncepcionais por anos. Geralmente, o ginecologista, o médico, fala o seguinte: você vai ter que suspender o anticoncepcional, né? E possivelmente você vai demorar entre 3 a 6 meses para engravidar. Por que que isso acontece? Porque, gente, o anticoncepcionais são substâncias que têm um perfil muito lipossolúvel. Então, a mulher passou 5, 15, 10 anos usando um anticoncepcional. Esse anticoncepcional, por ter um perfil lipossolúvel, acaba se acumulando no tecido adiposo, principalmente se a mulher tiver muito tecido adiposo. E aí, mesmo ela deixando de usar o anticoncepcional, todo dia, gradativamente, aquele anticoncepcional, aquela substância que foi acumulada no tecido adiposo, vai sendo liberado lentamente na corrente sanguínea, ainda exercendo o efeito contraceptivo. Por isso que tem mulheres que demoram um pouco mais a engravidar, mesmo depois da suspensão do anticoncepcional, tá? Lógico, gente, que isso não é regra. Tem mulheres que deixam de tomar uma pílula já engravida, tá? Aí tem outros fatores. E aí, como eu comentei para vocês, só recapitulando, né? Substâncias que têm perfil polar, quando eu falo substância polar é porque é hidrofílico, hidrossolúvel, são melhores eliminados. Substâncias apolares, ou seja, que têm perfil lipossolúvel, têm mais dificuldade de ser eliminados, acabam sendo reabsorvidos. E substâncias ligadas a proteínas plasmáticas não vão ser eliminadas. Por quê? Porque as proteínas plasmáticas não conseguem atravessar o vaso, não conseguem atravessar o túbulo renal, pois elas são macromoléculas e as substâncias que são ligadas a elas não vão conseguir atravessar também. A não ser, aí vem uma exceção, que as substâncias que estão ligadas às proteínas plasmáticas, elas possam até ser eliminadas. Mas se elas são eliminadas, gente, é porque tem uma lesão renal e a proteína passou pela lesão. Aí isso já não é bom, tá? E saindo da excreção renal, tá? Nós vamos para a excreção ou eliminação biliar, tá? Gente, primeira coisa, o que é a bile? A bile
um composto de substâncias que são armazenadas na vesícula biliar, que acaba sendo excretada, secretada no no intestino delgado, tá? Então, assim, várias substâncias, quando passa pelo fígado, antes mesmo dela ir para a corrente sanguínea sistêmica, essas substâncias já ficam presas ali na vesícula biliar e acaba se misturando a bile e a bile acaba sendo secretada no intestino delgado. Aí nós temos um ponto importante aqui que eu vou comentar sobre essa questão da secreção no intestino delgado, tá? Primeira coisa, turma. As substâncias que têm baixo peso molecular não são excretadas pela bile, tá? Então, geralmente, essas substâncias de baixo peso molecular, elas acabam sendo eliminadas pelo sistema renal. Substâncias que já foram conjugadas com a glutationa ou com ácido glicurônico têm um perfil de ser eliminado pela bile. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse negócio aqui, ciclo enterohepático. Turma, olha o que é que acontece. Quando os fármacos eles são eliminados pela vesícula biliar, ou seja, são secretados junto à bile no intestino delgado, existe a possibilidade grande dessa substância ainda voltar para a corrente sanguínea. Mas como assim? Voltar ainda para a corrente sanguínea? Turma, a bile não foi excretada no intestino? Se tem substância ali que ainda tem perfil lipossolúvel, de ser lipossolúvel, vai acabar sendo reabsorvido de novo para a corrente sanguínea, em vez de ser eliminado aonde? Nas fezes, tá? Então, isso significa o quê? Que as substâncias que são excretadas na vesícula biliar, elas podem voltar para a corrente sanguínea, porque elas podem ser absorvidas novamente, e isso acaba aumentando a meia-vida da droga, a meia-vida da substância. Logo, aumentando a meia-vida da substância, eu posso continuar tendo um efeito ou terapêutico, se for uma droga teoricamente benéfica, ou tendo um efeito tóxico, se for um agente tóxico. Aí, só para vocês compreenderem essa questão desse sistema, desse ciclo enterohepático, eu trouxe uma ilustração que é muito comum para ver, né, na disciplina de hematologia, de fisiopatologia e farmacoterapia do sistema hematológico, tá? Mas só para vocês compreenderem. Todo mundo sabe aqui que a hemoglobina é uma proteína que é encontrada dentro das hemácias, né? Essa hemoglobina, quando a hemácia é rompida, que libera a hemoglobina, essa hemoglobina ela é convertida em alguns compostos, como, por exemplo, biliverdina, e a biliverdina é convertida em bilirrubina. A bilirrubina que está circulando no sangue é a que é chamada de não conjugada. Essa bilirrubina não conjugada, quando vai para o fígado, ela se transforma em bilirrubina conjugada. Olha o que é que acontece. A bilirrubina conjugada acaba indo para a vesícula biliar e lá na vesícula biliar, misturado a bile, é secretado no ducto biliar lá no intestino. No intestino delgado, existe a possibilidade dessa bilirrubina conjugada ser transformada em um composto chamado estercobilinogênio. Esse estercobilinogênio ele acaba sendo absorvido pelas veias do sistema porta-hepático e cai novamente na corrente, e cai novamente no fígado, porque todo o sangue que circunda o sistema porta-hepático vai tudo para o fígado. E lá no fígado, esse estercobilinogênio pode se dar origem de novo à bilirrubina não conjugada e iniciar todo o processo, e ir para o sangue. Ou então pode ir logo para os rins e ser eliminado com o urobilinogênio. Mas é só para vocês compreenderem que não necessariamente, uma vez que a substância ela é excretada pela bile, ela vai ser eliminada. Ela pode voltar para a corrente sanguínea, tá? E a nossa última via de eliminação de substância, que é bastante comum também, é a via pulmonar ou a via respiratória, mas nós temos aqui uma exceção. Em que sentido? Geralmente, para que uma substância ela possa ser eliminada via o sistema pulmonar, essas substâncias ou elas são gasosas ou têm um perfil volátil, tá? E aí eu trago como exemplo para vocês aqui, nesse caso, a eliminação da substância do álcool, né, através do acetato. Por quê? O etanol é transformado em acetaldeído, o acetaldeído é transformado em acetato.
O acetato, gente, ele tem perfil volátil. Então, ele acaba sendo volatizado e eliminado pelos pulmões. E um dos mecanismos de determinar isso é utilizando o equipamento bafômetro, que determina a concentração do etanol no plasma, tá? E como representa bem, tá, Tom? O bafômetro ele é muito eficaz nesse processo. E aí, turma, para a gente finalizar esse conteúdo de farmacocinética e química farmacêutica, é importante nós compreendermos que existem dois parâmetros, né, bastante importantes que envolvem essa questão da eliminação. O primeiro é a meia-vida e o segundo é a clerência ou depuração. Primeiro, gente, o que é meia-vida? Bem sucinto para vocês. Meia-vida é um termo utilizado que vem determinar um parâmetro de hora, de tempo, para que uma substância ela possa ser reduzida pela metade no nosso organismo. Como assim? Vamos imaginar que uma pessoa ingere uma substância e a concentração dessa substância é 100 miligramas. 100 miligramas, certo? E depois de 3 horas, essa concentração ela reduz pela metade. De 100 miligramas vai para 50 miligramas. Então, o que é meia-vida? É o tempo que leva para diminuir, né, esse parâmetro, para diminuir a concentração pela metade. E isso é muito importante porque isso vai determinar a questão da característica estrutural da substância, vai determinar a posologia, vai determinar a dose. E já clerência e depuração é um termo mais geral para a eliminação total da substância do organismo. E essa eliminação, ela também vai depender muito de alguns fatores associados a órgãos. Por exemplo, quando eu falo depuração, clerência, eu também tenho que entender qual é a depuração do fígado, daquela substância, qual é a depuração do coração, dos rins. Por quê? Para eu ter uma eliminação total da substância do organismo, eu preciso também ter a eliminação dos compartimentos. E de modo geral, só para vocês lembrarem, porque a gente ainda vai ter a aula assim que nós retornarmos, né, dessas provas, a gente vai entrar na relação da farmacodinâmica e a química farmacêutica, que nós vamos já estudar a relação da estrutura química com a estrutura química do receptor. Nós vamos estudar essa relação do encaixe perfeito. Nós vamos estudar as ligações que são necessárias para que ocorra esse processo de interação fármaco-receptor. E, consequentemente, alguns perfis de ação de fármacos. O que são fármacos estruturalmente específicos, fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? E, finalizando, o que quer perguntar? Professor, esse daí é o método da chave, né? E isso é o método que a gente chama de modelo chave-fechadura. Mas aí, Anne, por exemplo, nós estudamos muito bem sucinto, bem simples, o que seria o modelo chave-fechadura. Na química farmacêutica, quando eu for dar essa aula de farmacodinâmica e química farmacêutica, eu vou mostrar para vocês não esses quadradozinhos como se fosse o receptor. Eu vou mostrar a estrutura do receptor, quais os elementos químicos que tem no receptor e quais as ligações que esse receptor pode fazer com a estrutura da substância. Um exemplo. Eu tô desenvolvendo um medicamento e esse medicamento ele é para agir no receptor alfa. Aí eu vou estudar o receptor alfa. Esse receptor alfa, ele tem um anel benzeno. Como ele tem um anel benzeno, eu já sei que o receptor ele faz uma interação hidrofóbica. O que é que eu posso fazer com o meu fármaco? Também colocar um anel benzeno, porque se eu tenho um anel benzeno com anel benzeno, quando a substância chegar próximo do receptor, na porção do anel benzeno, eles vão se atrair por uma interação hidrofóbica. Então é isso que a gente vai estudar na química farmacêutica. Não é só dizer, encaixou, é agonista, é antagonista. Não, a gente vai estudar o que tem na estrutura do receptor e o que tem na estrutura do fármaco que faz com que eles interagem. E quais as ligações que eles fazem. É ligação iônica, covalente, força de Van der Waals, ponte de hidrogênio, interação hidrofóbica, interação de polo, tá?
Isso quando nós voltarmos da prova. E aí, turma, para a gente finalizar essa relação farmacocinética e química farmacêutica, só para vocês entenderem. Turma, da esquerda para a direita, seguindo essas setas, nós perfazemos aí a fase farmacêutica, que eu expliquei para vocês, que envolve muita característica da desintegração e da dissolução. E depois da fase farmacêutica tem as características farmacocinéticas, né, que envolvem a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E nós temos a farmacodinâmica, que envolve o efeito, o local de ação e o mecanismo de ação. Lembrando que a farmacocinética e a farmacodinâmica, gente, elas são duas ações que acontecem concomitantemente, tá? Não é que acontece primeiro a farmacocinética para depois a farmacodinâmica. Não. Até porque, se for todas as fases da farmacocinética, a última é a eliminação. Se elimina, já não tem mais efeito, tá? Ok, turma? Tranquilo? Ok, professor. Agora é só estudar a prova. Perfeito, turma. Então, né, esse é o nosso conteúdo associado aos demais para a nossa prova da próxima semana, tá? Que todos já estão informados. Nossa aula encerra por aqui, eu não vou entrar em um novo conteúdo, tá? E não esqueça da segunda atividade que já está postado no AVA, que pode ser até 5 alunos, tá bom? Até 5 alunos, e o prazo de envio é até segunda-feira, ok? Ok. Turma, boa noite, bom descanso e bons estudos para a prova. Qualquer situação, mantenha-me em contato, tá bom? Professor, boa noite. Só